secundário, caso aconteça algum imprevisto, será o Gabriel Matiaso, o nosso colega que apresentou na segunda-feira a live sobre inovação e consultoria na mineração. Então, Gabriel, dá um alô para o pessoal aí conhecer você. Boa noite, turma. Uma honra estar com vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Lembrando a todos que, ao entrarem, mantenha a câmera, fiquem atentos à sua câmera, fiquem atentos ao seu microfone, para a gente conseguir fazer um evento bem bacana, ok? Então, vamos lá. Estamos chegando aí no nosso segundo dia de evento, da Quaremine. E, primeiro, agradecer aos palestrantes, professor André, professor Tommy, Yang, Aaron Yang, nosso ilustre convidado, que está aí substituindo por recomendação do professor Moacir, que não pôde estar presente. Então, vamos lá. Professor André Carlos, começando por ele, nosso querido professor aí das cadeiras de processamento mineral da UFCAT. O professor André, ele possui graduação em Engenharia de Minas pelo FOP, é mestre em Engenharia Mineral também pela UFOP, doutor em Engenharia de Materiais também pela Universidade Federal de Ouro Preto e atua como docente e pesquisador na Universidade Federal de Catalão, a UFCAT, e é coordenador do laboratório LampMin, na UFCAT. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tarik, e na sua figura eu cumprimento aos demais do centro acadêmico. Tá? Boa noite, professor de Tommy, boa noite, Aaron. É um prazer estar aqui falando com todos vocês e na figura aí dessas ilustres pessoas eu saúdo, desejo boa noite a todos que estão aqui conosco, ouvindo e participando desse momento. Eu gostaria de falar de antemão, que nós decidimos os três, conversando aqui, o Tommy, o Aaron e eu, a gente fazer uma live um pouquinho diferente desse modelo que está sendo adotado na quarentena, onde uma pessoa fala aí por horas e depois se abre para uma discussão. Então a gente vai fazer mais uma roda mesmo de conversa, um ambiente que a gente possa interagir mais tempo do que eventualmente estar mostrando mais slides e coisas do tipo, tá? E indo nessa linha de raciocínio, eu queria começar falando que a mineração espacial, a princípio, ela soa como ficção científica, né? Isso é fato. Quando a gente vai falar no Brasil hoje sobre mineração espacial, e aí eu cito uma vez que eu apresentei sobre mineração espacial, e no final eu fui conversar com o Arthur Pinto Chaves. Aí Arthur, ilustre professor da USP, como o professor Tommy, da mesma casa, e aí o Arthur veio falar para mim e falou assim, olha, eu achava que isso era balela, agora eu estou achando que faz um pouco mais de sentido. Mineração espacial ela pode soar para a gente, brasileiro, como sendo uma coisa do tipo ficção científica, porque a gente não tem a NASA no nosso quintal, porque a gente não tem uma agência espacial consolidada, porque a gente não tem história de exploração espacial. Mas isso está mudando, a base de Alcântara mostra isso para a gente. Tá? Então, o Brasil está, sim, buscando galgar posições no que tange a exploração espacial, a termos uma rede de satélites em volta aí do nosso planeta, nos servindo como país, e estamos galgando posições, nós estamos avançando nesse processo. É um processo lento, claro, é um processo de desenvolvimento tecnológico. Então, algumas coisas nós vamos buscar parcerias com países que já estão à nossa frente, outras coisas nós vamos ter que desenvolver aqui dentro, mas nós estamos buscando o nosso caminho. A nossa vantagem é uma que nós temos, assim, longa experiência de mineração. O Brasil é um país extrativista desde a sua gênese. Tá? Então, se você for pensar, nós temos aí 500 anos de experiência em mineração ativa. Tá? Não aquela questão da gente ter feito mineração durante milênios, depois parado, e temos aí centenas de anos parados na mineração. Não é o nosso caso, nós estamos ativos. Tá? Nós temos minas ativas e nós temos interesse de ir buscar o espaço. Então, ao longo dessa noite, a gente vai bater um pouquinho de papo sobre isso, vou mostrar também alguns slides, algumas motivações, mas o driver motivacional número 1 é, obviamente, econômico, né? Então, se a gente consegue hoje mostrar por dados de geofísica, eu vou usar o termo geofísica aí com o perdão do uso, porque nós estamos falando de geofísica exterior, né? Então a gente até muda a nomenclatura, mas eu vou chamar aqui de geofísica para ficar mais claro, né?
Nós temos dados de geofísica, seja da Lua, seja de outros corpos celestes, que apontam o potencial dos mesmos como recursos naturais. Então, a gente já fez a nossa continha básica, né? Os geólogos foram lá, fizeram a geofísica, trouxeram para a gente o que tem ali dentro, os engenheiros já sentaram, já calcularam e falaram, é um recurso considerável, tá? E nós não estamos falando só de água. A água é, sim, um recurso extremamente importante para a exploração espacial, desde a Estação Internacional Espacial até mesmo qualquer projeto que a gente queira fixar bases perenes, como é o projeto Artemis, para 2025 estarmos na Lua, mas eu vou deixar para o Aaron falar um pouquinho mais, que o projeto é deles, é americano, mas como a gente tem aí os projetos da União Europeia, temos projetos da China e assim por diante. Então, fora a água, fora o hélio 3, que eu sei que o Tommy vai falar também um pouquinho para a gente, nós temos outros drivers econômicos aí e que realmente nos motivam cada vez mais a buscar corpos extraterrestres. Bom, novamente agradeço muito a organização do evento pelo convite e devolvo a palavra ao Tariq. Muito obrigado pela breve apresentação, professor André. Agora passando para, lembrando a todos, né, para estar mantendo a câmera desligada, né? Senhor Vitor Biroli, o senhor está apresentando sem querer a sua tela. Oswaldo também, Oswaldo Menta, por gentileza, está aí desligando a sua câmera, por favor, para ter uma maior uniformidade no evento. Senhor Vitor Biroli. Está apresentando a tela sem querer, por acidente. Stop proceeding. Então vamos lá. Resolvido o problema, vamos lá. O professor Giorgio De Tomi, carinhosamente chamado de professor Tomi por seus alunos e colegas de profissão, é engenheiro de Minas formado pela USP, mestre pela Southern Illinois University, doutor pela Imperial College da Universidade de Londres, pesquisador, docente e chefe de departamento da USP, do curso de Engenharia de Minas e Engenharia do Petróleo. Também é membro do conselho editorial do periódico Mining Technology e membro do conselho editorial do periódico Brasil Mineral. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Tariq. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer a iniciativa e dar parabéns por essa iniciativa. É um tema desafiante, um tema novo, e vai ser bacana conversar com a plateia, especialmente porque é composta por jovens, e esses desafios que a gente vai falar hoje está na mão de vocês, tá? Os desafios que vocês vão ter que enfrentar. Então, acho que isso é uma boa oportunidade. Só uma pequena correção, eu fui chefe do departamento até recentemente, mas não sou atual chefe do departamento. E, assim, complementando o que o André falou, é o seguinte, pessoal, sim, o Brasil está se armando, está se capacitando e está começando a enxergar essa oportunidade, mas não pode esquecer que países do BRICS, né, China, Rússia e Índia, já têm programas espaciais bem avançados, tá certo? Então, a gente tem que acompanhar esse movimento. Então, essa iniciativa é importante para gerar essa visão de futuro e a gente fazer parte desse grande desafio da humanidade, que é a exploração espacial, tanto no espaço próximo, mas especialmente no espaço distante. Obrigado, Tariq. Ok, muito obrigado, professor, pela sua breve apresentação. Agora, passando para o nosso convidado estrangeiro, vamos dizer assim, né, indicado pelo professor Moacir, é o nosso amigo Aaron Young. Ele possui graduação em Engenharia de Minas pela Universidade de Utah, é mestre na área de triagem automática por transmissão de raio-x e dupla energia pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aaron ajudou também a iniciar o projeto de mineração robótica de Utah, nos Estados Unidos. Tem experiência no desenvolvimento
de ferramentas analíticas digitais da Universidade de Utah. E também tem experiência em grandes empresas internacionais na mineração de ouro. O Aaron fala direto de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, com uma diferença aí de 3 horas de fuso horário. Agora são 4h16 da tarde. Boa tarde, Aaron. Say hello to Brazil. Boa tarde, obrigado, boa noite para vocês, né? Desculpa que o vizinho aqui está cortando a grama e desculpa pelo barulho, tá? Mas muito obrigado, estou muito agradecido por estar aqui, agradeço esse convite e é um prazer falar com vocês que são o futuro da mineração, tanto no Brasil quanto no espaço. Muito obrigado pela sua apresentação, sua carisma é inigualável. Fiquem todos à vontade. Eu falaria mais, mas tá vendo que o barulho tá forte. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Professor André, gostaria de puxar a fila para a gente? Posso sim, Tarik, vai ser um prazer. Eu gostaria então de apresentar só alguns pequenos slides aqui introdutórios, tá? Sobre motivação e por que a gente estaria indo para o espaço. Então, um segundinho para compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Okay. Então, na verdade, eu já falei com vocês, né? A nossa intenção nesse momento de ir para o espaço tem motivadores. Um dos drivers motivacionais é a economicidade desses recursos disponíveis no espaço, mas nós temos outros, como, por exemplo, que a gente vê na mão esquerda. E é lógico, nós estamos falando de pelotas de minério de ferro, tá? Essa mão aí do rapaz está cheia de pelotas de minério de ferro. Ferro não é um problema no momento do nosso planeta, mas a gente tem estudos que mostram que até 2050 a demanda por matéria-prima vai duplicar, tá? Então, nós temos que pensar não só no hoje, nós temos que pensar como é que nós vamos ofertar matéria-prima para as próximas gerações. Essa é a definição de sustentabilidade. E aí já começamos a ter algumas perguntas a responder. Vou terminar daqui a pouquinho deixando algumas perguntas para todos responderem, né? Novamente, a ideia é que seja colaborativa aí o bate-papo. Como é que nós vamos fornecer, então, essas matérias-primas para as indústrias, sendo que as mesmas são escassas ou estão restritas no planeta? Tá? Aí vamos pegar um caso diferente dessa foto. Vamos pensar em diamante. Tá? O diamante, ele é, ao mesmo tempo, um material tecnológico, por um lado, mas, por outro, a gente sabe da vantagem do diamante em relação a outras pedras preciosas. O mundo acha bonito, o índice de refração dele é altíssimo, então ele brilha bonito e criou-se uma temática em torno do diamante que, se você gosta de uma pessoa, tipicamente você do sexo masculino, gosta de alguém do sexo feminino, você tem que fazer um pedido de casamento entregando um diamante, né? E aí nós temos restrições. Esses diamantes, eles não são infinitos, né? São recursos naturais finitos. E à medida que esses diamantes vão escasseando, como é que nós vamos nos comportar? Vamos sintetizar diamante. Perfeito, eu sou totalmente favorável a isso. Mas e quando, não é possível? Ou 2, a síntese é mais cara do que o recurso natural? Tá? Se a gente for pensar no minério de ferro, e por isso que essa foto está aí, aço é 100% reciclável. Tá? Vidro é reciclável, mas dependendo do que eu estou trabalhando, eu já vejo que a eficiência da reciclagem não é mais 100%. Ela vai caindo. Tá? E aí eu preciso de matéria nova no sistema. Eu preciso trazer esses recursos. E se por um lado, tá, eu tenho essa escassidade de recursos, no outro eu tenho um aumento de demanda. Tá? Já falei com vocês, 2050 dobra. Aliado a isso, eu tenho 3 outros cenários. Primeiro, que nós ainda somos dependentes de combustível fóssil. Existe um movimento muito grande na Europa, me parece que hoje saiu já mais uma informação sobre esse movimento europeu de banir o uso de combustíveis fósseis no transporte urbano. Mas a gente ainda precisa. E nós estamos vivendo num momento, pessoal, e isso, o Tony falou uma coisa que eu acho muito legal, estamos falando para jovens, vocês são a geração da transição. Tá? Vocês estão vendo várias transições na vida de vocês. Vocês não nasceram com celulares disponíveis, mas vocês estão na transição do analógico para o digital. Totalmente. Essa é a foto do meio que está aí no meu slide. Mas vocês estão vendo a transição da dependência de combustível fóssil para deslocamento pessoal, tipicamente urbano, para a eletricidade. Então, a geração de vocês é a geração que viu a Tesla nascer. Os filhos de vocês provavelmente já vão crescer sabendo assim, Tesla existe há muito tempo, isso é coisa do passado, isso não é novidade. Tá? Mas para a gente é. Para a gente é novidade pensar num carro elétrico. Não que a concepção seja nova. A gente já pensa em carros voadores desde a época lá de Volta para o Futuro. 1, 2 ou 3.
Mas a questão toda não está operacional. Ou se está, é caro demais. Tá? Mas a geração de vocês está vendo essas tecnologias chegando ao consumidor final. Tá? Então, primeiro, como abolir os combustíveis fósseis. Tá? Segundo, a internet das coisas, ou IoT, Internet of Things, ela é revolucionária a sua ideia, ou seja, tudo vai estar conectado. Quando a gente pensa assim, parece novamente uma coisa que não tem sentido. Mas para que eu quero minha geladeira na internet? Poxa, dentre outras coisas, para me avisar a hora de comprar leite, ou a hora que o leite está vencendo. Mas para que eu quero isso? Para otimizar o meu tempo. Tempo é a única coisa que a gente não compra. Tá? E se a gente pudesse ganhar mais, a gente gostaria de ganhar mais tempo. Nosso tempo é limitado. A pandemia está mostrando isso para todo mundo. E se eu vou perder tempo fazendo um inventário da minha geladeira, que é um sistema pequenininho, e se eu morar sozinho, sou só eu que abro e fecho, imagina uma empresa de mineração de grande porte, do tamanho da Vale, que tem que fazer o seu estoque toda semana ou todo mês, e ela tem que contar todas as peças para todos os veículos ou todas as máquinas disponíveis naquele local, para fazer um inventário. Então, à medida que eu sei, por exemplo, que a minha carregadeira X apresenta um defeito em um determinado ponto dela, e eu já olho lá no meu celular, no meu tablet, qualquer dispositivo, se aquela peça está disponível no almoxarifado e ela não está, já sai um pedido de compra automático para o meu fornecedor e em poucas horas aquela peça está chegando, eu economizo tempo. E tempo é dinheiro, tá? Ainda mais uma mineração que trabalha 24/7. Tá? Então, essas ideias de tudo estar conectado, de tudo gerar dados, de tudo trocar dados, ela traz por trás um conceito muito maior, que é o conceito do quê? Da inteligência artificial. Não basta gerar dado, pessoal. Dado por si só é a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui e ninguém está prestando atenção. Isso é um dado, tá? Entra no ouvido, sai no outro. Mas quando aquele dado desperta alguma coisa em vocês e vira informação, tá? Aí já começa a mudar de história. Fala, olha, o professor falou uma coisa ali, eu achei interessante pra caramba, eu vou procurar isso na internet, eu vou dar uma pesquisada, eu acho que isso aqui pode ser interessante. E quando você vai atrás e você começa a ver que aquela informação ela tem uma camada muito maior, tá, de benefícios para serem trazidas para vocês, aquela informação vira conhecimento. E conhecimento é a mercadoria do novo milênio, nas palavras do Bill Gates, tá? Nos homens mais ricos do mundo, tá? Do top 5. Elon Musk acabou de entrar também no top 5, nós vamos falar muito sobre ele. Tá? Veja só, quando a gente pega uma mineração hoje, o que interessa para a gente é que exista uma inteligência artificial por trás daquela mina, somando todos os dados, olhando para aqueles dados, fazendo com que os mesmos se tornem informação e extrapolando essa informação ao ponto dela virar conhecimento. Então, quando me chamaram para falar assim, inovação do processamento mineral, inovação do processamento mineral é essa parte cinza no meio do meu slide. Ou seja, indústria 4.0. De novo, vou falar disso. Sim, indústria 4.0 é a plataforma de lançamento da mineração espacial. Sem indústria 4.0, não tem mineração espacial. Tá? E por último, nesse slide, para eu fechar minha fala e passar agora para um outro colega também apresentar alguma coisa, e eu terminar aqui os drivers, e ainda não entrei na questão econômica, escassidade. Tá? E quando eu estou falando aqui escassidade, não é a falta apenas de um determinado bem mineral, mas é como que esse bem mineral está distribuído. Então, essa foto aqui mostra, por exemplo, uma família que poderia estar no Camboja, poderia estar no Vietnã. Vejam, eles estão num campo. Tá? Não deve estar faltando comida para essas pessoas do ponto de vista de um campo de arroz. Tá? Mas será que eles têm fertilizante? Será que eles têm maquinário para trabalhar com esse arroz? O que falta para essa família? Às vezes o que está faltando para eles está sobrando para a foto do meio ou para a foto da esquerda. Mas, pelo contrário, falta comida para essa cidade futurística que a gente vê no meio das nuvens, que está vindo daquele Camboja. Então, veja, nós estamos vivendo num ambiente hoje globalizado. Nós trocamos tudo quanto é tipo de commodities. Tá? E nós trocamos algumas delas na velocidade quase que da luz. Né? Se pensarmos que essa apresentação que nós estamos tendo agora está sendo transmitida por fibra ótica lá para o Aeron, está chegando para ele a velocidade da luz. Tá? Essa commodity está chegando para lá, para os Estados Unidos, a custo zero, a velocidade da luz. Tá? Mas tem outras commodities que precisam ser transportadas.
E transporte é uma coisa fundamental quando a gente pensa em mineração espacial. Tá? Então, veja, nós estamos carentes de platina no planeta. Nós estamos carentes dos PGM, dos minerais do grupo da platina. E o espaço tem abundância de PGMs. Então, como fazer isso? Né? Não existe uma força osmótica que vai atrair essa platina para o planeta Terra. Precisa de uma ação antrópica. Nós, seres humanos, precisamos ir lá buscar isso de alguma forma. É lógico que nós não precisamos estar fisicamente no espaço, porque aí a gente pode fazer agora o ciclo ao contrário, né, do slide que está aí na tela. Nós não precisamos estar fisicamente no espaço porque nós temos hoje a internet das coisas, porque nós temos hoje a automação e a robotização, a mecanização dos nossos processos, que por muito tempo foram tocados por combustíveis fósseis, mas nós estamos saindo fora disso. Tá? Então veja que esses 2 slides que eu queria mostrar para vocês, eu vou parar nesse momento apenas com 2 slides, tá? Também para não tomar muito do tempo. Eles são drivers motivadores muito reais, tá? Concretos, atuais, para que nos forçam a pensar assim, ó, há 500 anos atrás, o que motivou os europeus a saírem da Europa? Tá? Antes disso, o que motivou o pessoal a ir para a Estrada da Seda e a fazer ali o caminho da Estrada da Seda na Ásia? É a mercadoria. Tá? Então, olha só, os drivers econômicos, eles existem e existem na nossa história como civilização. Só lembrar que os portugueses, quando queriam convencer os navegantes a contornar o Cabo das Tormentas, mudaram o nome de Cabo da Tormenta para Cabo da Boa Esperança, porque morria muita gente lá. Tá? Então, veja que o ser humano ele é sedento por desafios. Vejam não só as grandes navegações, mas desde a época dos vikings. Tá? E eles vão atrás do quê? De algo que hoje é escasso no ambiente que eu ocupo. Tá? Então, essa promessa de dias melhores, pessoal, ela nos motiva desde que nós descemos das árvores. Tá? Desde que nós saímos das cavernas, nós somos motivados a buscar uma perpetuação melhor da nossa espécie. E hoje passa, como passou também essa conversa, que não é nova, lá em 1950, vamos buscar o espaço, depois nós vimos o que aconteceu em 69, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Tá? Então, esse era o projeto Apollo. Nós estamos agora à beira do projeto Artemis, onde nós vamos dar outro salto para a humanidade, que é o quê? Colocarmos o ser humano com uma base permanente na Lua. E aí, antes que a pessoa fala, mas se é a primeira vez que o ser humano vai habitar fora do planeta? Não. Nós já temos a Estação Internacional Espacial há alguns anos com seres humanos habitando permanentemente fora do planeta. Tá? Então, não é novo, certo? Só é melhor, só é mais aprimorado, só é mais audacioso, tá bom? Mas passo a palavra aí aos colegas para fazer seus comentários e começarmos a discussão. Obrigado, professor, pela sua introdução ao tema, né? Mineração espacial e novidades no processamento mineral, né? Uma coisa ajuda a linkar com a outra. Muito, muito bom isso. Professor Giorgio, fique à vontade aí para acrescentar também, para apresentar um pouco sobre sua trajetória, sobre a mineração espacial. O tempo é seu. Ok, obrigado. A trajetória, infelizmente, ainda não inclui a Lua, né? Mas eu vou mostrar alguns slides aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, um instantinho só. A tela inteira está aqui. Pronto. Vocês estão vendo, né? Perfeito, professor. Tá bom. Então, assim, eu vou continuar um pouco a provocação, os comentários do André, só que com uma visão mais da mineração na Lua, né? E com viés para a Lavra, para trabalhar um pouco nesse tema, pessoal. E acabou. Espera aí, calma. Muita calma nessa hora, pronto. Tá bom. Bom, a gente falou um pouco, são só 5 slides, pessoal, então vai ser rápido, tá bom? Primeiro lugar, independente se é na Lua, se é num asteroide, se é na Terra, se é como um comentário do Alexandre fez agora, a mineração subaquática, onde seja o local dos recursos, a gente tem que saber diferenciar sempre recurso de reserva. E o que vale aqui, vale lá na Lua e vale no espaço também. Então o pessoal fala, isso é uma ilusão. Não sei se é ilusão.
que nem o André falou, a gente está sofrendo esse efeito, traduzindo o que o jargão que o pessoal usa para o efeito que o André falou, é o NIMBY, not in my backyard, entendeu? Está tendo um movimento forte na sociedade para ir contra a mineração. Só que o pessoal adora usar o celularzinho, né? Então, ele é só contra a mineração, deixa eu entrar na minha rede social aqui, entendeu? Então, a gente precisa assim, enfrentar esse desafio e tem que saber diferenciar recursos e reserva onde seja, tá certo? Porque se a sociedade está disposta a trazer de outro lugar, a gente tem que enfrentar esse desafio, é a nossa tarefa. Em relação à Lua, pessoal, tem várias oportunidades. Tem muita água e a água é fundamental para tudo que a gente for fazer lá. Fabricar combustíveis, ter uma presença humana permanente, tudo depende da água. Então, a água é fundamental e tem muita água lá. Agora, também tem hélio 3. Hélio 3 é um recurso muito rico, no regolito, nessa camada superficial não consolidada que tem em toda a superfície lunar, tem hélio 3. Eles fizeram a conta que se uns pesquisadores calcularam que se conseguir recuperar 25% daquele hélio 3 que tem na superfície lunar, a gente vai gerar energia para cobrir toda a matriz energética do planeta Terra por 500 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia de que tipo de recurso que tem lá. Tá? Energia limpa, extremamente eficiente. E você também tem terras raras, além de outros elementos. Então, todos esses elementos que o André falou que são difíceis de conseguir hoje, a gente tem uma oportunidade de procurar em outros lugares. E na Lua tem bastante potencial para a gente buscar lá. Agora, a gente tem que trabalhar com tudo que a gente faz aqui. E os desafios que a gente tem aqui vai ser lá também. Primeiro, a seleção de alvos, né? Onde que a gente vai trabalhar? Escolher o local. Isso aí é uma concepção, né, do que seria uma colônia lunar, né? Com a presença do homem na Lua, onde a gente vai estar trabalhando, fazendo parte de seleção de alvos, caracterização dos recursos, projetando a extração, projetando o beneficiamento, né? O produto final, tudo dentro de um ambiente diferente. Será que são esses os engenheiros de Minas do século XXI, que são vocês? Tem toda a parte de prospecção e pesquisa mineral, só que com um componente de automação muito mais sofisticado. Amostragem também é automação e todos os desafios por trás da logística de acesso e da expedição do produto, né? Além da operação local. Isso tudo está na questão dos recursos, reserva e fatores modificadores. O que vale lá, vale aqui também. O que vale aqui, vale lá. Agora, por que a gente vai fazer isso aí? Bom, em primeiro lugar, porque teve uma aceleração danada dos programas de exploração lunar desde 2019, né? A NASA fez um plano estratégico que está prevendo 37 missões lunares antes de 2028, pessoal. Isso é a plena geração de vocês. 37 missões. E isso daí gera uma oportunidade para uma nova economia baseada em mineração sustentável de substâncias minerais estratégicas, né? E pensando que isso não se limita à Lua, mas se limita... ela pode ser expandida a outros elementos, que nem asteroide, ou até Marte, ou além de Marte. Por que não? A gente tem que começar. Né? Isso aqui é uma concepção de mineração de água numa cratera lunar, lá da NASA. Olha que bacana. Com todos os elementos já pensados como a gente trabalharia para fazer a mineração de água numa cratera lunar, já com a parte de captação de energia, armazenamento da água, processamento do material e etc. A chegada e a saída da logística e tudo, né? E assim, a mineração lunar pode ser um caminho de escalabilidade. Ela tem uma vantagem, porque a distância para a Lua é constante. Então, a gente pode se planejar sabendo que esse circuito é bem conhecido e demora 2 a 3 dias para fazer, né? Depois da mineração lunar, a gente aprendendo e tendo condições de lançar e planejar de lá, a gente pode fazer mineração de asteroides e, eventualmente, mineração em Marte.
Então, isso que a gente está vendo, e essa aceleração aconteceu desde o ano passado, não só da NASA, mas também da Agência Europeia e de vários outros países. Bom, a gente tem desafios, né? Claro, tem muitos desafios. Em primeiro lugar, é o arranjo operacional. O que eu acho que vocês têm que entender que mudou da época do Apollo para hoje é que agora está fazendo colaboração entre diferentes agências e também com iniciativas comerciais. Isso é muito importante, porque não é dinheiro público, não é dinheiro a fundo perdido. Se entrar empresas com cunho comercial, quer dizer que pode pensar de recurso para reserva, porque tem retorno. Essa é a ideia. Pessoal, tem outra parte que eu quero lembrar vocês, tem desafios éticos. Se a gente fizer como é hoje, só alguns países vão se beneficiar. E os países pobres em desenvolvimento ou em desenvolvimento vão ficar para trás. Então, tem um desafio ético por trás da expansão da fronteira para a Lua. Desafio logístico, né? Custo, incertezas, né? E toda a necessidade de colocar uma infraestrutura lunar. E os desafios técnicos associados, que é a parte de automação, robótica, controle remoto, à distância, equipamentos autônomos e materiais adequados para conseguir fazer isso, né? Vocês veem esse carrinho, ele não tem pneu, ele anda com um metal que faz a movimentação dele. E vocês repararam também que o painel solar não está virado para cima, né? Está virado para o lado. Por quê? Porque o sol não necessariamente está para cima, entendeu? E aqui eu acho que vale a pena, pessoal, acho que eu quero mostrar isso aqui rapidinho para vocês. É uma iniciativa, chama RoboMiners, é de um consórcio europeu, né? É importante vocês conhecerem, porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ele fala muito da necessidade de bens minerais pela sociedade, como a gente precisa de mais e mais materiais para a sociedade, só que existe muita oposição, especialmente na Europa, né? Tem muita oposição à mineração. No entanto, eles não têm condições de produzir os bens minerais que eles precisam. Olha o nióbio aí, a gente que fornece. Tantalita, o coltan, lá da África. Então, eles têm uma necessidade de bens minerais para a parte eletrônica, energias limpas e toda a parte de infraestrutura que não tem fornecimento atual. Então, eles estão pensando em como resolver esse problema. Essa solução que eles mostraram não é uma solução de mineração espacial, mas é o problema que a gente está enfrentando e está discutindo aqui. Existe o NIMBY, Not in My Backyard, tá certo? Então, esse pessoal do RoboMiners está desenvolvendo robôs autônomos para fazer mineração seletiva subterrânea, usando mímica de animais e de movimentos naturais. Então, ele tem sensores, ele localiza o mineral que ele quer, e ele vai lá e lavra, tá certo? E aqui tem mais informações dessa iniciativa. Então, eu mostrei isso aqui para dizer que é uma iniciativa importante para a gente em relação à automação, em relação a uma mineração diferente do que a gente está acostumado, tá certo? E enfrentando esse problema principal, que é o NIMBY, é a oposição da sociedade à mineração, que está ficando cada vez mais forte. Ok. Porque, assim, alguns comentários de discussão. Por que pode ser melhor iniciar com a mineração lunar? Eu falei para vocês um exemplo. Principal é que ele tem uma distância fixa. É fácil de chegar e fácil de voltar. Tudo bem planejado. Não tem um movimento relativo do teu objetivo, né? Do alvo. Né? Outra vantagem principal, pessoal, é que na Lua tem um pouco de gravidade. Os asteroides não têm gravidade. E a gente trabalha muito com gravidade. Moinho depende de gravidade. Todo o sistema gravítico depende de gravidade. Então, a Lua tem uma vantagem que vai ser uma transição que a gente pode aproveitar um pouco da gravidade que tem lá. A gente tem os desafios de como explorar e lavrar as regiões em sombra, né? Na Lua, ou com pouca exposição ao Sol. Então, isso tem que ser trabalhado. Então, na hora de escolher os alvos, tem que levar isso em conta. Agora, os materiais que a gente vai ter nos nossos equipamentos, será que são os mesmos que usam na Terra? Ou eles vão ter o mesmo desempenho? Isso tem que ser estudado. Isso é uma grande área que a gente tem que estudar, desenvolvimento de materiais. E como será o ciclo de vida de uma operação de mineração espacial, né? Quem será que vai desenvolver isso?
Será que serão os astronautas da NASA? Eu acho que tem que ser a gente, acho que tem que ser os engenheiros de Minas. Porque a gente sabe fazer prospecção, seleção de alvos, a gente sabe fazer pesquisa mineral, a gente sabe fazer planejamento, a gente sabe projetar e fazer o plano diretor, a gente sabe operar e a gente sabe fechar, tá certo? Então, esses são os comentários que eu queria fazer para abrir a discussão e o meu foco específico é entender um pouco mais da oportunidade de fazer a mineração na Lua. Obrigado, Tariq, era isso. Obrigado, professor Tommy, pela sua apresentação. Antes de passar para o nosso amigo Aaron Young, gostaria de agradecer a presença dos nossos professores do curso de Engenharia de Minas da UFCAT, a professora Cibele, a professora Helenice, esposa e companheira de trabalho do professor André, que estará presente aí na quarta-feira da semana que vem, né, agregando o tema junto com a professora Cibele e a professora Rita, que também está presente na nossa live, sobre mulheres na mineração. Então, se você ainda não conhecia os nossos temas, segue lá no nosso Instagram e no nosso LinkedIn, @KMinUFG. Lá a gente está atualizando tudo conforme os dias vão passando o cronograma. Professor Gabriel Gomes, nosso professor de Mecânica das Rochas, professor Marcos Vinícius Agapito também está presente, abraço, professor. E também a professora Florença, muito obrigado pelo prestígio de vocês. E agora passo a bola para o nosso amigo Yang. Yang, o tempo é seu. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Apresentação. Estão vendo a apresentação? Talvez Sim, ok. demore um pouquinho. Bem, realmente muitas das coisas que eu ia falar já foram faladas por meus colegas aí. Eu quero apenas reforçar o fato que realmente mineração no espaço existe, é uma coisa que está para vir. E eu também queria que vocês soubessem certas outras coisas sobre as dificuldades e sobre por que estamos, principalmente no meu país, entrando nessa correria atrás de mineração no espaço. Eu vou começar aqui dizendo que a economia só dos Estados Unidos de 2018, por exemplo, foi 414 bilhões de dólares que existe nesse mercado, nessa indústria de exploração no espaço. Desses 400 bilhões, 20% está envolvido com projetos do governo. Ou seja, basicamente 80% do mercado está um mercado livre de empresas para crescer e essas coisas. Outra coisa interessante é que projetam que até 2028 vai crescer de 1 milhão de pessoas empregadas na área, nessa indústria de exploração no espaço, para 10 milhões, 10,5 milhões. Ou seja, eles projetam que o crescimento vai expandir muito, por 10 vezes do que está agora. Também, outros fatos interessantes, o número de spacecraft aumentou por 7%, e também o valor de GPS, por exemplo, é mais de 1,3 trilhões de dólares. Não está aqui, mas uma outra estatística que eu vi era que o valor dos satélites americanos que estão no espaço é quase 230 bilhões de dólares. Também, ano passado, iniciamos o Space Force nos Estados Unidos e já foi assinado por nosso presidente que estamos com uma iniciativa de minar recursos no espaço. Por que estamos fazendo isso? A pergunta aberta que eu ia fazer para todos vocês é por que meu país por que construímos o canal do Panamá? Eu não preciso responder, mas é bom
vocês pensar, tivemos um almirante na época da construção do canal do Panamá, que falou que o mar da antiguidade era o Mediterrâneo. O mar da colonização, da época de colonização, era o Oceano Atlântico. O mar da modernidade seria o Oceano Pacífico, né? E estamos os recursos de China passando pelo Canal de Panamá para a Europa e tal. E o mar do futuro será o espaço. É incrível ver, e tem um site, stuffin.space, eu vou até colocar isso aqui no chat, para vocês poderem ver todos os recursos que existem no espaço. E isso considerando que a primeira coisa que lançamos pelo espaço foi 62 anos atrás. Ou seja, em mais 62 anos, é bem possível imaginar que conseguiremos captar coisas do espaço e levem elas de volta. Outra coisa importante é que o custo de chegar no espaço está se reduzindo. Esse artigo saiu essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, e a empresa do SpaceX bateu o recorde de lançar o mesmo foguete em entre 51 dias. Saiu para o espaço, voltou, 51 dias depois, o mesmo foguete foi de novo para o espaço. E na época do Space Shuttle, que foi nas 80s, custava basicamente $100 mil por quilograma por qualquer coisa que fosse lançado pelo espaço. Hoje em dia, devido ao SpaceX, o custo de um quilograma chegar no espaço está quase $1.000 por quilograma. E o plano da NASA e do governo do meu país é eventualmente chegar ao ponto, em talvez 2060 ou por aí, de ter algum elevador para o espaço. Nesse ponto, vai custar apenas $1 por quilograma por qualquer coisa que chegar no espaço. Uma das dificuldades que é principal no espaço e o motivo pelo que estamos correndo atrás de desenvolver sistema e estrutura no espaço está envolvido com os pulsos gravitacionais, que está ilustrado aqui. Por exemplo, se você fosse sair da Terra para a Lua, por exemplo, 60% da energia que você vai usar para chegar para a Lua, você vai gastar em basicamente 1% da distância para chegar lá. E se você tivesse nesses pontos aqui, L4 ou L5, você está basicamente numa patamar com a Lua, ou uma patamar gravitacional, onde facilmente você pode ficar nesses pontos e pode acontecer, pode ficar lá sem gastar energia. Se você estivesse aqui, você vai cair para a Terra. Ou se você fosse para cá, você vai sair para o Sol. Isso aqui também está mostrado aqui. A Terra está aqui. Por exemplo, se você quer chegar na Marte, a maioria do trabalho que você vai fazer vai ser só para chegar aqui. Então, basicamente, se você chegar para a Lua, você já gastou a maioria da energia que precisa para chegar para o Marte. Então, basicamente, isso é um canal de Panamá, como se fosse. É por isso que o governo e temos esses projetos interessados em desenvolver projetos aqui. Assim, com controle desses pontos, você podia captar algum asteroide e carregar para esses lugares. E como o colega Tom falou, precisaremos, com certeza, pessoas que podem fazer cálculos de economia mineral, que é uma coisa, né, que ensinamos nos estudos de engenharia de Minas. E essa aqui é de um paper que foi de 2015, sobre alguns cálculos econômicos que fizeram justamente para esse asteroide.
dependendo da época e da capacidade do craft do satélite para captar e trazer de volta ou processar lá e tal, e tá tudo aqui nesse paper. Outra coisa, já foi falado da Lua, então, o Marte é a mesma coisa. Eu só ia dizer que no rover que está enviando para o Marte agora, está um equipamento que vai pegar o carbono dióxido que está na atmosfera do Marte e usando a eletricidade gerada pelos painéis solares, eles vão captar isso e tirar o carbono e deixar o oxigênio para ver se conseguem enriquecer. Assim, você podia enviar algum rover assim e podia passar um tempo puxando o oxigênio da atmosfera para que quando os seres humanos chegassem lá, eles já têm o oxigênio pronto. E outra coisa que eu ia dizer, talvez eu devia ter dito no começo, é que aqui a NASA tem uma competição nacional que fazem a cada ano para robótica para mineração no espaço. E essa competição já faz mais de 10 anos que existe. E já foi falado que eu, durante a graduação, fiz um time, isso sou eu aqui, que chegamos lá e tiramos o 3º lugar e fomos a única equipe que tive engenheiros de Minas na equipe. Eu também, um dos meus colegas que se formou comigo da faculdade, e agora ele trabalha com o Mars Rover todo dia. Então, tudo que a NASA quer, e tudo que essa indústria mineral espaço quer, é justamente algum engenheiro de Minas, né, que é bem capacitado, que também entende coisas de engenharia eletrônica, entende algumas coisas de robótica, mas também entende coisas de geologia e de como fazer esses ajustes e esses custos econômicos. Porque realmente, até chegarmos nesse ponto aqui, que tivemos um elevador para o espaço, vai ter muito demanda para pessoas capacitadas para isso. E, bem, eu acho que eu já falei demais e as outras ponderações foram bom também, então eu estou aqui aberto para discutir mais com vocês. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Aaron, pela sua apresentação aí do mais alto nível da mineração espacial. E já partindo para as nossas perguntas, né, para vocês três aí irem interagindo mais com o nosso público, a primeira pergunta é a seguinte: quais são as possibilidades dos graduandos, ou seja, dos estudantes de engenharia de Minas hoje, colaborarem com a mineração espacial, visto que na faculdade, durante a graduação, não se vê esse tema? Qual seria a opinião de vocês sobre isso? Bom, vou começar do lado de cá, então, mas não vamos ficar rodando em círculos, não. Vamos trocar a ordem das falas também. Eu queria contar uma história rapidinho que aconteceu nos últimos meses, que envolve o Tommy, a minha pessoa, e alguns outros que eu estou vendo aqui, mandando as saudações aqui, o Moacir também, que está nos ouvindo. Bom, há mais ou menos aí, acho que 1 a 2 meses, eu estava conversando com o Tommy, através de e-mails, onde ele me fez um convite para participar, junto com ele, de uma disciplina de pós-graduação da USP em mineração espacial. Então, nós já estamos vendo, Tarik, surgir no Brasil, tá, no coletivo da engenharia de Minas, iniciativas abordando o tema. Isso é a primeira coisa. Tá? E aí, paralelo, e praticamente simultâneo, uma aluna da UFMG, a Karina, fez contato comigo também sobre o mesmo tema. E a gente decidiu, então, criarmos um grupo de pesquisadores do Brasil que se interessassem sobre o assunto. E nós estamos agora criando um grupo no CNPq, o Tony vai ser o responsável, tá? Através da USP, mas uma parceria entre USP, o FCAT, o UFMG, e nós estamos trazendo mais pessoas. Eu vi aqui, dando um oi aqui, o nosso amigo Carlos Peters, lá da Federal do Rio Grande do Sul, fica um abraço aí para o Carlos já de uma vez. Então, nós estamos trazendo mais pessoas. A ideia é o quê? No Brasil, diferente de outros países, né, às vezes o fomento chega antes. Aqui no Brasil, normalmente a gente precisa começar a mostrar algum tipo de
de serviço, de retorno, para aí o fomento entrar. Então, nós estamos na ideia de criarmos um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, e irmos atrás do fomento, e aí sim trazermos os alunos, né? Sem aluno não tem pesquisa. Mas eu vejo a seguinte coisa, a grande maioria dos cursos de engenharia de Minas no país, eu não vou falar todos, porque eu não conheço todos, mas os que eu conheço, existe a disciplina TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Excelente assunto com TCC, tá? Outros que, por exemplo, permitem que o aluno se envolva em iniciação científica, temos aí também outro caminho do solo fértil para o aluno se envolver, tá? Eu ouvi isso na minha época de graduação, e lá no passado eu não entendi muito bem o que o professor quis dizer, não. Hoje eu consigo entender um pouco melhor. O professor falou um dia com a gente que 60% da graduação era o que o professor transmitia, e 40% da graduação era o que o aluno corria atrás. Lá no passado, isso eu estou falando que eu estudei há 20 anos atrás, tá? Eu me graduei há 20 anos atrás. Isso podia ser verdade, hoje é o contrário. Hoje nós estamos numa sociedade que nós apontamos os problemas e vocês vão atrás. Olha só como é que é a graduação em medicina hoje em dia e como é que ainda estamos ensinando na engenharia, tá? As metodologias ativas já mostram que hoje é 10% do professor que mais é um orientador do que uma pessoa que está transmitindo informação, tá? Como 90% do que o aluno traz. Então, as coisas mudaram. Hoje em dia, pessoal, a gente está dando aula, o aluno levanta a mão e fala, professor, você falou uma coisa aí, seu dado está desatualizado, você falou que a cotação do dólar ontem estava X, hoje, que eu estou com o meu celular aqui, já está Y. Então, assim, o aluno traz informação hoje praticamente na mesma velocidade do que a gente está levando para ele. Aí, se vocês olharem uma foto da Idade Média, o professor estava em cima de um tablado e demorava 30, 40 anos para formar aquele professor. Hoje, os alunos estão interagindo com a gente de igual para igual, na mesma velocidade até, tá? Então, eu acho que sim, tem espaço na graduação, sim. Tá? Algumas coisas da graduação, pessoal, infelizmente, nós somos engessados. Por quê? Porque existem leis de diretrizes curriculares básicas. Aí nas leis da diretriz curricular básica, a gente não pode inovar 100%, mas algumas coisas a gente pode incorporar sim, mas existem as disciplinas eletivas, né? Então, abrindo umas eletivas aí de mineração espacial, e a pandemia está permitindo isso, a gente pode abrir uma disciplina em parceria aí, ó, USP, o FCAT, IFPA lá com o Moacir, URGS com o Caco, e os alunos todos vão para a internet, ou parte das aulas vão para a internet, IFAP, aí a Lídia está falando para a gente, um abraço aí para a Lídia e para a Júlia também, tá? Vamos colocar todo mundo trabalhando junto. Então, eu vejo que existe sim sinergia para isso, nós estamos vendo que existem condições para isso, tá? Basta querer, tá? E nós, pessoas, queremos, né, Tony? Sim, correto. Eu não entendi, não lembro quem fez a pergunta, Tarik. A pergunta ou quem fez a pergunta, sim? Eu não peguei o nome, ou você não pegou o nome também? O nome eu não citei, mas quer que eu repita ela? Não, a pergunta eu entendi, sim. Não, é que eu queria falar para aquele aluno... Desculpa. Sorry, desculpa. Eu quero que repete a pergunta. Que a pergunta foi tirada do Instagram. Aí, aí fizemos o compilado antes da reunião, para a gente conseguir ter um... Repete aí pro Aaron. Ok. Quais são as possibilidades dos graduandos de hoje colaborarem com a mineração espacial? Visto que a graduação, ou seja, na faculdade, ali no curso de Engenharia de Minas, não se vê esse tema, não é abordado esse tema frequentemente na faculdade. Perfeito. Assim, eu vou comentar primeiro, ok, Aaron, mas assim, é bem rápido. É o seguinte, por isso que eu queria saber o nome da pessoa, porque tem uma má notícia para essa pessoa que fez a pergunta. É impossível, em 5 anos de universidade, você cobrir todos os assuntos de uma indústria que existe há milhares de anos, ok? Já começa por aí. Segundo ponto, a gente está olhando para o futuro. Então, o que a gente faz? A gente faz que nem o André falou. A gente é provocador, a gente é mediador de adquirir o conhecimento, tá certo? Então, o dia que você pisar fora da universidade, você vai ser presenteado com um desafio que você não viu na faculdade. E no dia seguinte também, Eu tenho mais de 30 anos de formado, continuo
com esse desafio do dia a dia aparecendo uma nova área para ser entendida, ser enfrentada e buscar soluções. A gente, vocês especialmente, pessoal, são inovadores. A gente quer que vocês sejam ousados, sejam criativos, entendeu? Então, enfrentar desafios. O André falou, iniciação científica, olha que belo tema, junto com vários outros que tem. Segundo, que tal vocês pensarem num grupo de extensão para participar de um desafio similar àquele que o Aaron falou, entendeu? Lá na NASA. Isso que é a educação do futuro, tá certo? E a gente tem confiança que vocês têm capacidade, porque vocês chegaram até onde vocês estão chegando agora e vão longe na carreira de vocês, porque vocês têm essa capacidade e vocês têm paixão por essa área. Então, vocês são as pessoas certas para liderar esse esforço. Eu talvez vou surpreender vocês, mas aqui no curso de Engenharia de Minas, também não sequer tem nenhum curso sobre mineração no espaço. E, inclusive, quando eu criei o meu clube de robótica, meu professor de Engenharia de Minas disse que isso era brincadeira, que isso era para engenheiro elétrico ou engenheiro de computação. E quando eu fui, então, para o professor de engenharia mecânica, ele riu na minha cara. Entendeu? Ou seja, as oportunidades, realmente, às vezes, a gente tem que correr atrás. Aaron, ajuda a gente a começar a pensar num grupo de extensão que um dia vai estar capacitado a participar dessas competições. Seria muito legal. Sim. Usando a sua experiência e assim, juntando os talentos que a gente tem aqui. Vamos trabalhar nisso para o futuro. Sim, estou disposto. Muito bom. Então, eu gostaria até de falar uma coisinha, Aaron. O que você falou sobre a motivação, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que realmente olhar esses exemplos e aprender com eles. A gente tem uma piadinha aqui no Brasil que fala assim, sabe como é que você coloca 12 alemães dentro de um Fusca? É só falar que não cabe, né? Então, assim, a piadinha é que se você falar para o alemão que não dá, ele vai te provar que você está errado, né? Mas isso aqui é um drive motivador, né? Existe a motivação para o alemão de te provar que está errado. Aí você vê, né, quando um professor vira para um aluno e fala, isso não é coisa de engenheiro de Minas, isso é brincadeira, não faça. Muitas pessoas poderiam ser levadas a crer que o professor tem a razão e você deveria desistir daquela ideia, né? Às vezes a ideia era excelente, mas o retorno que você teve daquela ideia matou a ideia, tá? E, no entanto, quando você persiste na ideia, quando você corre atrás, quando você continua a sonhar aquilo, tá? O retorno vem de uma maneira diferenciada. Então, parabéns aí pela sua posição com relação à negativa do professor. Tá? Eu achei bem interessante isso aí. Atualmente é o maior clube no campus. Atualmente. Entendeu? Que bom ver essa opinião aí, porque o pessoal às vezes joga muito na conta do professor, que o professor tem que criar pesquisa, tem que criar um monte de coisa, mas os alunos precisam ser cada vez mais protagonistas do que eles realmente querem, né? Tá aqui, por exemplo, o nosso centro acadêmico, a gente reativou o centro acadêmico, fez uma nova diretoria, uma nova gestão, e a partir disso a gente espera aí, que o professor André falou, está fazendo parcerias com outras universidades, com outros professores, que nem o professor Tommy, o professor do FMG, também os colegas do Young, lá de Utah, né? Está fazendo aí um network muito, muito diversificado para a gente conseguir levar para frente, né, esse tema que é a mineração espacial, que é um tema que está ocupando muitos holofotes ultimamente aí no nosso meio. A URGS também, tá, o professor Peter aí está participando também. O URGS faz parte desse esforço pioneiro nosso. Perfeito. E já pegando... Jorge, eu tô ouvindo vocês aqui, desculpe, Tariq, se eu te interrompo. Muito interessante, o Moacir, algumas semanas atrás, começou a mandar alguns e-mails dizendo, Peter, vamos lá, Peter. E eu estava muito curioso de ouvir vocês, e achei as observações feitas pelo André, por ti, pelo Aaron, né, perdi as outras, né, deu alguns conflitos de horário aí. Mas eu acho muito interessante porque eu estou trabalhando atualmente com custo ambiental
e a gente está vendo todas as externalidades que a mineração causa, né? E a gente está sempre muito preocupado com essa definição aí de recurso reserva, onde o CAPEX, OPEX e receita tem que ser pesados, né? E normalmente a receita ela tem que ser maior que o investimento e o custo operacional, tem que dar uma margem para que a gente tenha um retorno interessante. Então, quando se fala em mineração no espaço, a primeira coisa que me vem à cabeça é a não economicidade. Mas a partir do momento onde a gente lida com o setor ambiental e custos ambientais aqui na Terra, né, e a gente vê que essas externalidades que se transformam em passivos, né, não são contabilizadas, né? Eu sou um defensor da mineração, mas ao mesmo tempo eu vi algumas apresentações do Tommy recentes, muito interessantes. A gente tem que fazer uma mineração responsável, tá? E a partir do momento onde a gente não sabe contabilizar o custo ambiental, o que acontece é que a gente privatiza os lucros e socializa os prejuízos, tá? E então, nesse momento, a gente pensar em mineração de asteroides ou lua. Acho que perdemos ele aí, né? Caiu a conexão, professor Peters. Está tudo isso dentro de uma balança, né? A gente começa, quem sabe, eu sempre achei, eu fui muito no início, eu lembro na pós-graduação, eu passei um texto para os alunos, na pós-graduação, eles para entrarem tinham que fazer uma prova de inglês. Eu peguei um artigo sobre mineração no espaço lá, 15 anos atrás. Tá? Mas eu era muito cético. Tá? E agora, aos pouquinhos, tá caindo a ficha. E aí eu vou começar a prestar atenção agora na evolução desse grupo. Eu estou começando a achar muito interessante o que está sendo discutido, né? A gente tem que manter assim uma célula, né, nessa área. O Brasil, a gente teve aí um problema seríssimo no nosso grupo que trabalhava na parte de foguetes e lançamento de satélites, né? Vocês lembram, né? Nós tivemos um acidente gravíssimo, onde nós perdemos aí 20 engenheiros de uma vez só, né? Isso aí deu um atraso enorme no programa espacial brasileiro. Então a gente perdeu muito, né, nessa área, mas por outro lado, né, eu acho que essa célula aí que vocês estão criando de nos colocarmos assim e colocarmos nossos alunos, eu estou começando a pensar seriamente nisso agora, ouvindo vocês, né, botar alunos a fazer revisão bibliográfica nessa área, né, para acumular conhecimento. O André falou em TCCs, o Giorgio, né, vocês dois comentaram sobre uma cadeira na pós-graduação. Eu, como trabalho com economia mineral, eu acho que eu vou tentar desafiar os alunos aí nos próximos encontros. Eu acho que a gente tem que capinar bastante na bibliografia. Eu acho que isso é muito importante. Todos os alunos que estão ouvindo aqui, eu acho que se houver a possibilidade de colocar alunos em nível de TCC e até pós-graduação, para fazer um review sobre esse assunto, é um início importante. Tá, era isso. Já estou me alongando, né? Mas foi só para dar um oi e dizer para vocês que eu tô prestando atenção, tá? Tô achando, quanto mais eu entro no custo ambiental, mais eu estou achando interessante essa discussão que vocês estão desenvolvendo. Tá? Um abração para todo mundo. Beleza, Carlos, eu vou fazer um comentário aqui rápido. A gente, 25 anos atrás, participou de uma transformação digital. Você lembra? Uma época forte da transformação digital, que todo mundo pensava e trabalhava com modelo de blocos, só que era só teórico, né? E a gente conseguiu transformar isso numa discussão dentro de um ambiente digital. E foi pioneiro. Você, especialmente, foi pioneiro, você lembra, 25 anos atrás. Então, vamos para a próxima aí, sem problema. Tá bom.
Eu gostaria de também fazer um comentário aqui no áudio do Caco. Caco, sempre um prazer conversar com você, que quando ele falou sobre a questão ambiental e o custo ambiental, eu queria responder também ao Alexandre, quando ele fala sobre a mineração no mar. Alexandre, eu acredito muito que a gente precisa sempre ter maneiras de testar nossas teorias, porque uma teoria que não tem validação prática, validação real, ela continua sendo só uma ideia, ela continua sendo uma teoria. Então, veja a seguinte situação. Se nós queremos trabalhar num ambiente inóspito, tão inóspito quanto o espaço, faz sentido a gente pensar em ir para águas profundas, tá? Por questões da pressão, por questões de temperatura e assim por diante. Só que o meu medo nisso aí é que o oceano, ele é gigantesco, né? Então, nós como seres humanos, quando a gente fica de frente do oceano, a gente acha que ele é um colosso que nada o atinge, nada o aflige. E não é. O oceano é um ecossistema muito frágil e delicado. Então, eu fico com muito receio da gente pegar a mineração e levá-la para dentro do oceano, principalmente em águas profundas, e o impacto ambiental disso, e aí o efeito cascata desse impacto ambiental. Tá? Então, o Caco ele foi muito feliz quando ele fala o seguinte, que vai acabar sendo um impacto ambiental coletivo. Veja, por exemplo, as ilhas que estão aparecendo de plásticos no oceano. Tá? Aí, por outro lado, vem a pergunta, tá, professor, mas então você é completamente contra a mineração em águas profundas? Não, pelo contrário, eu sou a favor de mineração em qualquer lugar, desde que seja bem feita, tá? Mas eu gostaria muito de ver esses protótipos robóticos de mineração, por exemplo, minerando plástico em alto mar. Então, por que a gente não começa a impulsionar a indústria da reciclagem e dali a gente ramifica, tá? A ideia é exatamente o branch out, a gente colocar mais produtos na nossa cesta da engenharia de Minas. Vamos pegar um engenheiro de Minas, vamos transformar ele igual a metalurgia passou por essa transformação uns anos atrás, onde virou engenharia metalúrgica e de materiais, vamos virar engenharia de Minas e de reciclagem, tá? E vamos pegar o processamento mineral e vamos processar o que vier na reta. É sucata eletrônica, é o que aparecer, tá? Porque aí o Francioli acabou de colocar, eu concordo com ele, somos engenheiros de processos, tá? Então vamos processar o que vier. Então a gente consegue colocar esses robôs despoluindo o ambiente, tá? Trazendo de volta isso que a gente está jogando fora, resolvendo uma série de problemas ambientais. Está dando certo, eles conseguem ser autônomos, eles conseguem produzir sua própria energia, eles estão resolvendo problemas? Sim. Então deixa mergulhar e deixa trazer outras coisas agora. Vamos recuperar, por exemplo, tesouros que estão lá perdidos em alto mar, vamos recuperar metais que estão perdidos lá, e aí sim, entramos nas terras raras entre a China e o Japão e outros depósitos que estão aí. Mas eu vejo a seguinte coisa, a Lua pode ser um excelente test ground para essas máquinas. Tá? Por quê? Porque não tem vida. Pelo menos nós não conseguimos até hoje provar que existe vida lá. Tá? E se não existe vida, quer dizer que o impacto para manter aquele local é menor, tá? Eu acredito muito que a Lua, novamente, pode ser um excelente test ground para essas tecnologias que, no futuro, vão nos permitir montar uma colônia, por exemplo, debaixo d'água. Quem não gostaria de ter acesso a isso, né? Ao invés de pegarmos os peixes e prendê-los em aquários gigantes, vamos fazer o contrário, vamos nos prender em mini aquários e nós podemos ir lá ver a interação de fauna e flora acontecendo naturalmente, tá? Eu acho que essas coisas acabam acontecendo junto, tá? Mas aí eu gosto muito assim, de apresentar fatos que estão na mídia, né? E eu gosto de usar para isso a arte que mais me atrai, que é o cinema. Se a gente olhar lá o filme Homem de Ferro 1, tem uma cena que eu acho muito interessante, que o Tony Stark fala para a inteligência artificial dele, com o Jarvis, que às vezes a gente precisa aprender a correr antes de aprender a andar. Quem se lembra de como é que foi aprender a andar de bicicleta foi assim, né? Quando você controla uma bicicleta, você realmente já tem um nível de expertise maior. É mais fácil andar em alta velocidade numa bicicleta ou numa motocicleta do que em baixa velocidade. Então tem hora que a gente tem que aprender a correr, mas de aprender a andar. Então, talvez a gente vá aprender a minerar a Lua com uma excelência muito maior do que a gente está fazendo no próprio planeta Terra agora. Por quê? Porque aqui mão de obra é barata. Porque aqui eu consigo trabalho escravo em países do terceiro mundo. Porque aqui, em alguns lugares, as normas ambientais são frouxas, eu posso subornar as autoridades e assim por diante. Então, quiçá a gente vá com um corpo celeste, inanimado, e precisa de bilhões de dólares para chegar lá, só grandes corporações vão fazer isso e vão estar nos holofotes da mídia, às vezes vai ser feito e muito bem feito. E aí acaba um pouquinho com esse obscurantismo que existe em torno da mineração.
Vocês vejam o seguinte, quem é da área mineral dificilmente fala sobre mineração. A gente vê aí que o agro é top, tem várias profissões na mídia, mas a mineração a gente fica aí no secreto, no escuro, não mostra. E a gente tem muita coisa bonita para mostrar, muita mineração que é feita bem feito, tá? E eu acho assim, para sumarizar, né? Nós temos que convencer a sociedade que somos necessários e importantes. Aí aquilo que o Tony falou desde o início, ele tem razão, que é não querer fazer nas minhas próprias terras, no meu quintal, tá? O pessoal fala assim, não, minerações desse tipo nós encorajamos que seja feito no nosso território, né? Aí vai inverter um pouquinho essa pegada. Obrigado, professor. Partindo para a próxima pergunta, né, puxando esse gancho da pergunta do colega sobre a mineração marinha, né? Queria ter a minha opinião do professor Tommy, do Aaron, né? A mineração espacial tem seus desafios, né? Mas e a mineração marinha, né? Como que a gente vai, a gente não conseguiu minerar o mar, vai conseguir minerar a Lua de uma maneira bem eficiente, né? Eu já penso diferente. Eu penso o seguinte, não estão deixando a gente minerar o solo aqui? Imagina se vão deixar a gente mexer com a biodiversidade e a riqueza do oceano. Eu tenho minhas dúvidas, tá certo? Então, não é que é uma saída ou outra, mas eu acho que a nossa obrigação, e a obrigação de vocês, dos jovens, é pensar em alternativas, tá certo? Então, pensar nessas alternativas, quantificar, avaliar riscos e colocar. Não quer que a gente faça aqui na Terra, não quer que faça no oceano, então, mano, mas mesmo assim você quer ficar falando com o seu influencer aqui na rede social, né? Então alguma coisa você vai ter que topar, tá certo? A minha visão é essa. Aaron, sua posição aí. Eu esqueço, né, que muita gente no planeta não acha que pisamos na Lua, às vezes, né? Mas tivemos mais pessoas na Lua do que na trenche de Mariana, né? Ou seja, realmente minerar no mar não vai ser tão fácil quanto que muita gente acha que será. Eu já pensei bastante sobre mineração no mar também. E, por exemplo, uma das coisas que facilita a mineração no espaço é a comunicação, né? Você pode usar rádio, onda de rádio, né? No mar, você não pode usar uma onda de rádio para comunicar com um robô. Você precisaria de uma linha para controlá-lo e tal. E outra questão é que mineração no espaço, né, teoricamente, né, na teoria, você podia conseguir todos os recursos que a humanidade necessita. Mineração no mar, na teoria, não é tanto recurso quanto no espaço, na minha opinião. Então, é nesses motivos. Mas eu acredito que iremos também fazer mineração no mar, por certas coisas, também. Perfeito, muito obrigado. Tarik, só um minutinho, por favor. Você perguntou dos desafios, aí já colocamos alguns, mas eu queria só lembrar vocês também os desafios de materiais, tá? O Aaron pontuou os desafios de comunicação, mas a gente tem que lembrar que um esforço compressivo é completamente diferente de um esforço de tração, tá? Então, quando a gente está falando de mineração do espaço, nós estamos pensando no vácuo. Então, pensa só na roupa do astronauta, tá? Um exemplo simples. A roupa do astronauta, ela está ali para suportar qual tipo de esforço? O vácuo não te comprime, tá? O vácuo te distende. Então, nós temos materiais para suportar essa pressão. Agora, a roupa do mergulhador, e aí que o Aaron falou, pensa nas trincheiras, nas fossas abissais, nas trincheiras marianas. O esforço é compressivo, está te esmagando, tá? E aí a figura muda completamente. Então, pensar que fazer mineração no mar é a mesma coisa de fazer mineração... Não é. É quase que o inverso na escala de esforço, tá? Enquanto um esforço você vai definir como positivo, o outro seria esforços negativos. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de comparação, tá? E sem falar também o seguinte, dentro da água, eu estou num ambiente quimicamente ativo, tá? É só pensar que ligas metálicas sofrem corrosão em algum mar. Elas vão ser atacadas. Os navios, por exemplo, eles sofrem deposições de cracas e de outros crustáceos na sua superfície. No espaço, nós vamos ter outros impactos.
Ah, mas não tem vida. Não tem vida, mas acho que todo mundo acompanhou a projeção que o pessoal fez daquele carro que o Elon Musk colocou em órbita, o que vai acontecer com ele agora nos próximos dias, né? A radiação espacial vai atacar aquele corpo. Então, enquanto por um lado a gente tem problemas no mar, nós vamos ter outros problemas distintos e diferentes que precisam de materiais diferentes para suportar essas cargas, esse estresse no espaço. Então, são ligas metálicas novas, são desafios novos. Eu queria também chamar a atenção só para um ponto ali de materiais. Nós mandamos uma sonda para Júpiter, né? E essa sonda ela vai ser esmagada antes de atingir a atmosfera de Júpiter, né? Por quê? Porque o esforço compressivo é tão grande que nós não temos hoje uma liga metálica que suporte a isso. Então, nós mandamos titânio, tá? E nós testamos no planeta, mas nós não temos hoje como simular no planeta Terra um esforço compressivo tão alto quanto a atmosfera de Júpiter. Então, nós estamos falando de forças de magnitude que nós não temos no planeta e não temos como reproduzir. Vocês estão entendendo o que é isso? Assim, é coisa realmente incrível a gente pensar que a nossa ciência nos permite alçar um desafio tão grande assim, pessoal. Lembrem que há 200, 300 anos atrás, nosso desafio era manter um mastro de um navio. Hoje nós estamos falando em mandar uma sonda para um planeta cuja a magnitude compressiva da sua atmosfera é incomensurável no nosso planeta. Nós estamos chegando lá. Tá? Então, isso também são drivers motivadores nossos, né? A curiosidade do ser humano. Tá bom? Eu só queria falar uma última coisinha de passar a palavra, desculpa também, mas é que o Caco falou alguns pontos interessantes, ele foi anotando algumas coisas aqui. O Caco falou sobre o acidente que a gente teve, perdemos 20 vidas de engenheiros, né? O Caco, traz muita tristeza falar em acidente, obviamente ninguém gosta de falar de perda de vida, como também nós tivemos o acidente de Brumadinho, onde nós nunca tínhamos perdido tantos ex-alunos da Escola de Minas, de Ouro Preto, de uma vez só quando perdemos em Brumadinho. Mas eu sugiro a todos que assistam um filme, que é a biografia do Neil Armstrong, e vocês vão ver as vidas que foram perdidas durante a Apollo, tá? Durante as missões Apollo. Então, assim, infelizmente, tá? Todos os avanços tecnológicos, eles custam vidas, eles custam suor, eles custam lágrimas, eles custam tempo e dinheiro, mas eles acabam tendo, né, o seu custo em vidas humanas. E é muito triste você pensar assim, mas infelizmente isso pode acontecer. Então, é óbvio que ninguém quer que isso aconteça, mas na missão Apollo custou vida, né? Nos ônibus espaciais, igual a gente tem Atlantis, e outros, acabamos tendo acidentes, né? Acidentes acabam sendo recorrentes, mas infelizmente isso pode acontecer, tá? Agora, quando a gente tem um derramamento de petróleo também a nível de acidente, a gente sabe também os problemas e os impactos que isso gera, tá? Então, assim, infelizmente, isso é uma realidade que a gente acaba tendo que conviver, né? Perfeito, professor. Obrigado aí por pontuar, por agregar mais ao assunto. Antes de passar para a próxima pergunta, gostaria de convidá-los também, o pessoal que está assistindo aí, professores como o professor Peters, lá do Rio Grande do Sul, né? O pessoal da nossa produção vai estar deixando o nosso e-mail aqui do Centro Acadêmico, né, para vocês mandarem sugestões para a gente, né? Porque o evento não termina na quarta-feira de semana que vem com a última apresentação. Mas a gente vai estar propondo mais rodas de conversa sobre temas diversos sobre mineração. Daí vocês aí que têm sugestões de temas, sugestão do que a gente tem melhorado na nossa live, sugestão de convidados, mandem lá no nosso e-mail que o pessoal vai estar disponibilizando aí. Ou também siga nossas redes sociais, o LinkedIn, Instagram, @KMIUFG, que a gente vai estar ali assessorando bem vocês, ali colhendo todo o feedback de vocês, beleza? Muito obrigado pela interação aí. Já batemos o recorde da última live de pessoas aí online. Recorde também de chat. O chat até então nunca esteve tão dinâmico, aí, cheio de perguntas, cheio de interação. Muito obrigado a todos. Passando para a segunda pergunta, essa pergunta é mais direcionada ao Aaron. O pessoal gostou de você aqui. A pergunta é a seguinte. Aaron, poderia falar sobre as competições dentro da mineração espacial que a NASA possui? Existem outras competições além da que você participou? Como que é isso aí? Bem, eu vou mandar o link do site aqui para vocês poderem ver. Está tudo em inglês. A competição é
você entrega um robô lá dentro de alguma área que está cheia de, eles chamam de regolith, que é basicamente um material como se fosse o material da Lua. E quando voltemos da Lua, trouxemos algumas amostras e eles descobriram algumas poeiras na Terra que são muito semelhantes à superfície da Lua. E seu equipe precisa que seu robô navega certos obstáculos que eles têm lá, do parte do começo até a parte de mineração. Faz alguma operação de mineração, tem que pegar. Agora você tem que pegar umas pedras que significam o gelo que estaria lá, que está enterrado. E você pega isso e volta para o lugar lá de um coletor, como se fosse uma área de processamento, onde eles iam, na teoria, separar a água da pedra, ou derreter o gelo e captar a água. E você ganha pontos dependendo de como que seu robô faz essa performance. E muitos pontos, você ganha muitos pontos se seu robô faz todo esse processo automaticamente, por automação. E é basicamente assim que é. Eu não sei, eles também têm alguma competição internacional que fazerem, às vezes que fica no Havaí. Eu acho que eles fazem essa competição internacional a cada 2 anos. Para você conseguir chegar lá, você tem que passar você tem que ser um dos 10 top lugares. Se você já participou nos Estados Unidos, ou se você vem de fora, você tem que mostrar para eles que você pode ir lá para Havaí e tal. E, bem, a parte mais difícil da competição, na real, é os recursos que precisa. E a dificuldade era convencer as pessoas que deviam confiar na gente como alunos de graduação, com $10 mil para criar um robô e andar até a Flórida. Mas depois de fazer isso, realmente as outras partes técnicas, devido ao fato que tivemos uma equipe muito bom, foi muito tranquilo, assim. Eu acho que eu respondi, né? Sim, sem dúvida. Obrigado aí. Estou disposto, caso vocês tenham alguma equipe que vocês querem a orientação, eu estou disposto. Tudo bem. Professores, vou pedir para que vocês, no final da apresentação, o link que já está chegando, deixe o contato de vocês aí para o pessoal que tiver dúvida aí, alguma dúvida futura, algum network, queira participar de algum grupo de pesquisa, deixe ali no chat o contato de vocês, para o pessoal interessado aí entrar em contato, tá fazendo aí um network bem bacana. Já estamos chegando perto do fim do nosso evento. Gostaria de fazer uma última perguntinha para fechar com chave de ouro. Recentemente a gente viu na imprensa, na mídia, que o Brasil fechou uma parceria com a NASA, né? O astronauta Marcos Pontes aí passou essa informação aí que o Brasil fechou parceria com a NASA, quanto ao uso da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. E temos uma pergunta nesse sentido aqui no nosso chat. O Brasil, qual o papel dele na corrida espacial da mineração? A gente tem espaço, a gente tem potencial, quais parcerias aí poderiam ser feitas com os Estados Unidos, o que vem sendo dito nesse âmbito? Olha, eu falei no começo, os BRICS estão correndo atrás, né? A Rússia, a China e a Índia estão com programas espaciais bem avançados. Então, claro que a gente tem um monte de lição de casa para fazer aqui, mas eu acredito que é uma área a ser levada em conta, né? Considerando nossa tradição, né, de extrativismo, nossa larga experiência com mineração, a gente tem uma das top 3 minerações do mundo, baseada no Brasil. Então,
obviamente, faz sentido para mim, a gente tem muito conhecimento de mineração que a gente pode compartilhar e buscar, ajudar a buscar essas alternativas. Então, acho que faz sentido, sim. Só que é um caminho longo, né? Não vai ser da noite para o dia. Mas, com essa possibilidade de fazer parcerias com a iniciativa privada, eu acho que isso que vai ser o caminho, entendeu? Não depender só de recursos públicos, mas fazer projetos interessantes, usar nosso expertise para comprovar a existência de reservas, ou a viabilidade técnica, econômica, etc., e começar a ir atrás de parcerias comerciais. Acho que isso é um bom caminho, na minha opinião. E não esquece dos BRICS. Os BRICS já começaram. Sim. A gente vai ficar para trás. Aaron, André, algo a acrescentar aí? Bem, eu não conheço totalmente bem a situação brasileira, mas eu sei que a situação americana está para crescer bastante. E, né, eu imagino, de certa forma, que a situação americana talvez cresça tão bastante e tão rápido que essas ligações e oportunidades existiriam, né, entre os Estados Unidos e o Brasil, sabe? O Brasil fazia grande parte do desenvolvimento do programa espacial dos Estados Unidos, historicamente. E tivemos esse fiasco do base do Alcântara, mas se podemos reiniciar isso, eu acho que seria muito bom para o Brasil e para os Estados Unidos também. Eu vou completar o raciocínio dos colegas, eu concordo com o Aaron, assim, não é porque um fracasso aconteceu que a gente tem que matar a iniciativa. Acho que foi isso também que eu quis dizer quando também, por favor, não entendam mal, não estou minimizando a perda de vidas, mas o show tem que continuar, não é assim, nós não podemos pensar que assim, olha, morreu gente, houve um erro, houve um fracasso, então não vamos fazer mais. Não, vamos fazer melhor, vamos honrar aqueles que deram a vida para que aquilo acontecesse e vamos continuar. Assim, o objetivo ainda existe, a gente ainda tem que chegar lá. Eu acho que tem todo o sentido do Brasil concorrer com um país de primeiro mundo, desde que seja uma competição onde cada um está colocando alguma coisa na mesa. Eu acho que a gente tem que se alinhar e aliar, eu acho que é isso que o Tommy falou e eu concordo com ele, tá? E mostrar o que a gente dá conta de fazer. Eu queria, assim, só dar uma passadinha em duas perguntas que estão aqui, Tarik. Eu sei que você já está encerrando por conta do horário, mas o Castelo, e aí fica um abraço aí ao amigo João Castelo, ele falou aqui o seguinte: o problema vai ser processar esse material lá fora. E aí o Moacir falou, fala um pouquinho sobre processamento mineral no espaço. Eu vejo que, assim, ó, por um lado, tudo que é diferente do nosso dia a dia parece um grande desafio. Eu, particularmente, acho que morar no Alasca deve ser um grande desafio, porque a única coisa que você vai ter lá para construir é gelo, cara. E eu não sei construir no gelo. Aí você fala comigo assim, vamos mudar para a Arábia Saudita? Eu acho que vai ser um grande desafio, porque só tem areia, entendeu? Então, quando você está vivendo aquele desafio, você tem que arrumar um jeito de passar por ele, tá? O que eu quero dizer é o quê? A gente abre a nossa cabeça quando a gente se solidariza com o desafio, quando a gente vive e vivencia o desafio. E aí, volto de novo na ficção científica, volto de novo na mídia. Quando a gente olha adagas, quando a gente olha artefatos que foram inventados antes da siderurgia, antes do aço ser inventado, antes da fundição ser inventada, o pessoal não conseguia entender isso. Eu mandei um link aqui, falei, Castelo, olha esse link, que está mostrando para vocês o seguinte, uma adaga metálica que foi usada por Tutankhamon. Aí você fala, poxa, mas o cara viveu 2.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, como é que um aço sobreviveu 3.000 anos? Porque hoje, gente, se você não pintar, o seu portão da sua casa não dura 50 anos, entendeu? E não é porque o cachorro está fazendo xixi nele que ele vai durar menos que isso, não. É porque o aço não foi feito para durar. Aí o que o pessoal fez? Inventou a fluorescência de raio-x. Foi lá pegar essa adaga, submeteu a fluorescência de raio-x a um ensaio não destrutivo e viu que aquela liga metálica não poderia ter sido feita na atmosfera que a gente tem, que é uma atmosfera oxidante. Então, veja, Castelo, enquanto para uns pode parecer um desafio, falar assim, como é que eu vou processar isso no espaço? Para mim já parece assim, uma oportunidade. Eu vou poder fazer aço numa atmosfera que não tem oxigênio.
Tá? Então, quando eu falo atmosfera, eu estou pensando de dentro do reator. Tá? Eu estou pensando num reator que eu vou fundir ferro, vou fazer aço, e oxigênio é o que eu quero. Então, se eu botar hematita nesse sistema, e o que eu quero é tirar esse oxigênio da hematita, reduzindo de Fe2O3 para Fe3O4, para FeO e ferro metálico, o oxigênio eu respiro ele depois. Tá? Então, poxa, isso é fantástico, e pensar que essa liga metálica, ela vai sair dali com uma composição química melhor, uma resistência maior do que seria feito no planeta Terra, quer dizer que eu não vou só processar lá fora, não. Eu vou fazer a siderurgia lá fora, e todos os impactos ambientais, como o Tommy já tinha falado, que antes eu não queria mais que acontecesse no meu jardim, no meu quintal, eu vou fazer lá em cima. Tá? Então, eu acho que existem grandes potenciais para que a mineração e a metalurgia vão para o espaço, vão para um ambiente não portador de vida. Tá? E, eventualmente, é isso que vai acontecer. Tá? Eu não vou conseguir pegar e mandar um minério de, por exemplo, cobre ou um minério de níquel. Quando a gente fala em corpos celestes, nós estamos pensando muito numa liga metálica já pronta, nós estamos pensando na liga de ferro e níquel. Normalmente os asteroides, os meteoritos que caem aqui são baseados em níquel e ferro. Poxa, já está lá em cima, já está pronto para eu usar. Tá? E como que eu vou usar isso? Existem várias ideias. Uma delas é manufatura aditiva. Nós já temos hoje impressoras 3D que imprimem com pó desse material. Então, eu não preciso fazer muita coisa, só preciso aplicar as tecnologias que a gente já tem de metalurgia do pó para esse pó de reolgolito, por exemplo, tá? Que é um solo lunar. Então, existe uma série de coisas que pode acontecer. O Moacir pediu bem rapidinho para falar sobre processamento mineral no espaço, e aí o Tommy falou assim, moinho precisa de gravidade. Gravidade é o menor dos nossos problemas, gravidade a gente faz. Tá? Se a gente assistir aquele filme 2001, Odisseia do Espaço, a gente já tinha gravidade artificial. Como é que eu faço isso? Eu ponho a minha estação de processamento mineral em um anel e eu giro esse anel em torno do centro dele. Tá? Se eu girar esse anel com uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado, eu tenho gravidade compatível com a do planeta Terra em nível do mar, artificial. E o bom é o seguinte, eu só preciso dar um empurrão uma vez só, né? Eu der um thrust nisso aí, que é colocar essa estação para girar, como não tem forças externas atuando na mesma, ela vai continuar girando. Tá? Então, assim, existe como diminuir no espaço? Sim. E aí, quando o aluno nos procura em sala e fala assim, pô, professor, estou curioso aqui para saber de garimpo, e a gente fala com ele, cara, assiste Febre do Ouro, né? Golden Rush, eu vou falar com você assim, assistam The Expanse. Existe esse seriado, são 4 temporadas, está aí no Amazon Prime. The Expanse é um seriado que ele vai mostrar para a gente algumas dessas ideias de ficção científica do que poderia ser mineração no espaço. E várias dessas perguntas que vocês estão fazendo, por exemplo, como é que eu vou fazer um desmonte no espaço? Os caras vão abordar. Tá? Por exemplo, eles têm umas ideias muito interessantes, muito inteligentes até. Eles revestem um asteroide com uma tela metálica, tá? E fazem uma detonação dentro da tela metálica. Todos os fragmentos já ficam presos dentro daquela tela, ou seja, é uma rede. Tá? Como a gente usa para peixe, eu uso para fragmentos de um asteroide. Várias e várias coisas que a gente fica quebrando cabeça, os caras vão pincelando nesse seriado. Eu sugiro realmente que assistam esse tipo de seriado de ficção científica, naquele intuito, não precisa reinventar a roda. Tem muita gente que já teve essa ideia. Aprimore, tá? Mude, faça a ideia ser melhor. Tá? E, novamente, tem muitos desafios a serem superados. Mas quando várias pessoas estão pensando nesse desafio na coletividade, as ideias brotam, as respostas aparecem. E eu acredito que a gente tem condição de superar todos os desafios se a gente trabalhar em equipe, se a gente colaborar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor André. Infelizmente, está acabando o nosso evento. Evento esse que não só cumpriu com as expectativas, mas foi muito além das expectativas que a gente esperava, que nossos convidados também esperavam. Evento de altíssimo nível, um bate-papo aí muito saudável, muito profissional, bem descontraído, né? Muito obrigado por ceder o tempo de vocês, né? Nesse período aí de home office, período aí muito difícil, né? Para todos nós. Gostaria também de agradecer, né? Além do professor Tommy, do Aaron, do professor André, agradecer ao professor Moacir, que infelizmente não esteve presente, né? Que gentilmente, né? Recomendou a pessoa do Aaron Young. Muito obrigado, professor Moacir. Que nem eu falei anteriormente,
A gente vai estar desenvolvendo outros temas, né, sobre mineração. Sabe que o senhor está convidado para estar somando com a gente aí, através de uma roda de conversas, um bate-papo aí, certo? Muito obrigado a todos. Quero agradecer a equipe do Centro Acadêmico de Engenharia de Minas, da UFCAT, a antiga UFG, né, agora a UFCAT, né, por essa iniciativa, né, por estar acreditando em mim, em ser um mero mortal, ser um apresentador de uma mesa tão recheada de pessoas aí com currículo invejável. Muito obrigado pela compreensão. Desculpe aí qualquer erro, qualquer deslize que acabou cometendo. Muito obrigado a todos. Aaron, thank you so much for taking the time tonight. Muito obrigado aí por ceder seu tempo aí pra gente, por estar aí agregando com a gente. Também está convidado para voltar aqui, né? Está convidado também a sugerir temas, ideias. Você tem nosso contato, né? Você também disponibilizou o contato aqui para o pessoal, está interagindo. Muito obrigado, né? Quanto a agradecer aqui, não vai caber, vou ficar dando obrigado aqui a noite inteira. Agradecer aos professores, né? Lembrar que na sexta-feira continua o nosso bate-papo, continua a nossa Aquarium Mine, né? Uma visão além da indústria, aí com o tema barragens de rejeito e legislação, né? Um tema pertinente que nem o professor André tocou no assunto, né? Nunca perdemos tantas vidas da Escola de Minas de Ouro Preto, da FMG, quanto foi perdido em Brumadinho em 2019. Então, estamos trazendo aí nossos dois professores que ocupam aí essa cadeira, que é o professor Sávio, o professor Gabriel, vão estar aí participando do mesmo modelo que a gente fez na segunda-feira e fez hoje, né? As inscrições vão ser reabertas, né, para esse evento, até às 5 horas da sexta-feira. Quem já está inscrito nos eventos anteriores não precisa se inscrever de novo, tá ok? Além da sexta-feira, né, a gente vai estar continuando o evento na quarta-feira da semana que vem, com o tema Mulheres e a sua superação na indústria mineira, com as professoras Cibele, com a professora Rita de Cássia, a professora Lenice e a Marília, uma ex-aluna nossa da UFCAT, que vai estar aí juntando nesse bate-papo, nessa troca de experiências. Obrigado também ao pessoal, aluno de mestrado e doutorado do professor André, o Ramon, que interagiu bastante, o Francioli. Obrigado pelas perguntas e algo a finalizar, para a gente estar encerrando aí. Jorge, considerações finais? Não, só boa noite, parabéns, excelente discussão, foi um prazer encontrar vários amigos aí no chat e bater um papo com o André e com o Aaron, que será uma excelente adição ao nosso grupo aí de discussão. Muito obrigado, Tariq, e obrigado a todos. Obrigado. Então, vamos aí nos despedindo, né? Fica aí o convite para as próximas lives do Centro Acadêmico. Também agradecer ao pessoal da Prospec Júnior, empresa júnior da Universidade Federal de Alfenas, de Poços de Caldas, que vem fazendo lives todas as quartas-feiras, né? Quem puder sair da nossa live, já pular para a live deles no YouTube lá, né? Dá essa moral para eles também, eles nos ajudam, a gente ajuda eles, a mineração está aí para a gente fazer parcerias, né? Como foi dito na live de segunda-feira, né? Mineração com concorrência é algo bom, mas com parceria é melhor ainda. Quanto mais parceria tivermos aí do nosso lado, melhor. Agradecer às empresas júniors que compartilharam a nossa live, a nossa inscrição. É isso aí, tenham todos uma boa noite. Tariq, só para encerrar, então, aqui, ó, quem tiver interesse no assunto e quiser conversar mais conosco, procure a mim, procure o Tommy, nós estamos aí montando esse grupo de pesquisa, tá? São todos muito bem-vindos. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Se cuidem. Obrigado. Obrigado. Até a vocês. Obrigado. Até uma próxima. Deus abençoe vocês.